Segundo movimento, o renascimento de Pan. A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo, se eu adoecesse eu pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos, é não pensar, é correr a cortina das minhas janelas. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que o pensamento de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas, e a de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas? Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que não o sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se Ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro dizendo-me: aqui estou. Isto talvez é ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas, se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então eu acredito nele. Então eu acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar, e sol, e flores,
e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos e por isso não se mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera e um rio onde ter quando acabemos. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregada na cruz que há no céu. E serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha as poças d'água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo
coça-se com o bico e empolera-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que as criou. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo, na minha casa, no meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E é por isso que eu sei, com toda a certeza, que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos, os três, pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois, eu conto-lhes histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales, e a fazer doer os olhos, os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o, levando-o ao colo para dentro de casa, e deito-o, despindo-o lentamente, e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma, e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas, sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há ela de ser mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Leram-me hoje São Francisco de Assis. Leram-me e pasmei. Como é que um homem que gostava tanto das coisas nunca olhava para elas, não sabia o que elas eram? Para que hei de chamar minha irmã a água, se ela não é minha irmã? Para senti-la melhor? Sinto-a melhor bebendo-a do que chamando-lhe qualquer coisa, irmã,
mãe ou filha. A água é a água e é bela por isso. Se eu lhe chamar minha irmã, ao chamar-lhe minha irmã, vejo o que não é. E que se ela é a água, o melhor é eu chamar-lhe de água. Ou melhor ainda, não chamar-lhe de coisa nenhuma, mas bebê-la, senti-la nos pulsos e olhar para ela. E tudo isso sem nome nenhum. Aceita o universo como te deram os deuses. Se os deuses te quisessem dar outro, ter-te-iam dado. Se há outras matérias e outros mundos, haja.